E aí, pessoal, as dúvidas de Renato, as escolhas, os bruxos, como conduzir as discussões sobre o time do Grêmio. Tá todo mundo à disposição. E agora, Renato, é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora uma dica para vocês. Vocês gostam de ver os lances do jogo do Grêmio 5 minutos depois que o jogo acaba? Isso mesmo, os lances do jogo do Grêmio 5 minutos depois que o jogo acaba no teu celular? É isso, OneFootball. O aplicativo da OneFootball te notifica e te manda os lances. Tu entra no celular e vê os lances do jogo do Grêmio 5 minutos depois que o jogo acaba. 5 minutos depois que o jogo acaba, todos os lances do jogo direto no teu celular. Aqui na descrição tem um link que leva para você baixar o OneFootball para ver os lances do Grêmio. Não perde tempo, vai lá. Acessa o OneFootball, baixa o aplicativo e veja os lances dos jogos do Tricolor. Não tem outra, é um aplicativo espetacular. Depois eu vou contar para vocês que tem um monte de coisa legal no aplicativo. Mas agora baixa para ver os lances. Recebe a notificação, lances dos jogos do Grêmio. E entra ali e vê os gols. No próximo, Diego Souza vai marcar de cabeça e a gente vai estar junto com a OneFootball. Não deixe de ver, gente. OneFootball é parceira deste canal. Gente, os bruxos, as escolhas e a velha história de como o Renato conduz e compõe o grupo de jogadores do Grêmio. Porque agora está todo mundo à disposição. Num primeiro momento, o Renato administrou, deixou para jogar, tirou jogadores que fisicamente não estavam tão bem e conseguiu controlar. Mas agora não. Está todo mundo à disposição. E por que eu trago isso? Porque a discussão sobre o Renato sempre dá ponto dessa. O Renato administra do jeito dele, ele gosta de botar os bruxos dele para jogar, ele tem uma forma muito particular de conduzir o grupo. Qual é a grande dúvida? O que está em discussão? A defesa do Grêmio. A defesa do Grêmio. Na mão do Renato, o Edilson ganhou posição, o Léo Gomes ganhou, o Rodrigo Ferreira foi escanteado. Primeira coisa, eu acho que o Edilson é muito melhor que o Rodrigo Ferreira, não estou aqui defendendo, pelo contrário. Ali a dúvida era menor, mas agora as coisas começam a entrar. Jeromel, que até não participou do início do treino ontem, é o zagueiro pela direita, ninguém discute. E pela esquerda, Bruno Alves ou Kahneman? O Bruno foi muito bem na temporada, dentro da realidade, foi lá, compôs, mas Kahneman é Kahneman. Kahneman ontem na coletiva disse, eu quero permanecer. Faço questão de permanecer, nós vamos conversar sobre isso depois. Quem joga ali? Kahneman ou Bruno Alves? É a primeira pergunta que se impõe. Antes, como eu disse, jogou o Kahneman, o Bruno estava suspenso e agora está todo mundo à disposição. E na lateral esquerda também é discussão. O Diogo Barbosa entrou, o Renato tem elogiado o Diogo Barbosa, o Nicolas voltou de lesão, jogou, depois o Diogo Barbosa voltou por uma preservação física, tanto do Kahneman quanto do Nicolas, mas agora tá todo mundo à disposição 100%. Quem joga? Diogo Barbosa ou Nicolas? Nicolas, para o torcedor, é um dos jogadores que deram certo nessa temporada, assim como o próprio Bruno Alves. Então são situações que o Renato vai precisar compor agora para colocar. Outro que vem crescendo, segundo a avaliação do próprio Renato, é o Tassiano. Mas aí me parece diferente. O Renato conseguiu conciliar o meio-campo, colocando o Lucas Leiva um pouco mais à frente, não precisando mexer na dupla de volantes, no Bitelo e no Vijaçante, que estavam bem, ou seja, o Renato conseguiu aparar as coisas com muita qualidade, diga-se de passagem, o Renato foi cirúrgico e foi brilhante, tentando criar uma nova situação para o Lucas Leiva e dando certo. Né? Lembrando que quando o Renato assume, o Campaz é o jogador que jogava ali e também o Tassiano poderia jogar, se pensou em outro jogador, de repente utilizar o próprio Pedro Lucas, mas colocou isso. Lá na frente, o Diego Souza, que é homem da confiança do Renato,
é incontestável. O Elkson não conseguiu trazer muitas situações, então me parece resolvido. Mas na linha defensiva, não. Na linha defensiva vai ter que decidir. Renato vai ter que decidir. E eu confesso para vocês, eu uso a expressão os bruxos porque é algo que a gente fala muito no ambiente do futebol. Mas, para mim, Kahneman é incontestável. Aí vai se dizer que o Kahneman é mais bruxo do que o Bruno Alves, claro que é, jogador que teve com o Renato durante todo esse período. Só que Kahneman é mais jogador, não dá para comparar com o Bruno Alves, na minha opinião. E na lateral esquerda, a gente está aqui para dar opinião, eu não acho nada do Nicolas, eu não acho o Nicolas tão importante assim. E o Diogo Barbosa, que é insuficiente e que tem contrato longo, talvez seja o jogador escolhido também por isso. Não vejo, neste caso, algo tão injusto assim em cima dessas escolhas que a gente sempre fez. E foi uma crítica reiterada ao Renato e a sua forma de conduzir as coisas. Então, eu não vejo, neste caso, tantas injustiças, se for essa a escolha do Renato. A do Nicolas, o torcedor vai questionar muito, né? Porque o torcedor tem um carinho pelo Nicolas. Eu acho, até mesmo em razão do futuro, que o Diogo Barbosa, por ter contrato, o Nicolas, por o Grêmio ter que fazer uma opção, talvez em matéria de planejamento, mais ou menos como aconteceu com o lado direito lá, quando o Rodrigo Ferreira iria compor a cláusula de compra automática, o Grêmio tirou ele de circulação, colocou o Léo Gomes como segunda opção, exatamente porque não vê futuro nessa negociação e é um jogador que não deve estar no Grêmio na temporada de 2023, então é natural que tu faça isso. Diferente um pouco do Nicolas, que é um jogador que foi bem, que deu assistências, que dá passe, que na linha ofensiva é um jogador que produz muito bem. Nesse último jogo mesmo, entrando depois do segundo tempo, ele dá um cruzamento muito bom e o Elkson acaba perdendo um gol na linha da pequena área, ou seja, é um jogador que tem um retorno positivo e também não seria nenhum absurdo a sua escolha no time principal. Então, essas dúvidas que estão claramente posicionadas, elas de fato vão gerar muito debate até o jogo de amanhã, o jogo contra a equipe do Londrina. Eu vejo que a dúvida do Renato na defesa ela é pertinente, ela é importante, e eu estou curioso para saber como que o Renato vai dissolver essa dúvida. Acredito muito, sim, em Kahneman e em Diogo Barbosa. E aí o Grêmio teria Breno, Edilson, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Vijaçante, Bitelo, Lucas Leiva, Biel, Guilherme e também lá na frente o Diego Souza. Para mim, esse é o time que o Renato vai botar em campo num jogo fundamental para a gente subir contra o Bahia. O Grêmio vencendo Londrina, que nós vamos fazer lá no canal do Baldasso, eu, Marco Antônio Pereira, Duda Garbi e Fabiano Baldasso, uma jornada muito especial amanhã à tarde, eu conto com vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.